E se eu te dissesse que um médico francês do século XVI, escrevendo em versos crípticos à luz de velas, viu com uma exatidão arrepiante o fim do Império Americano? E se suas palavras, escritas há quase 500 anos, descrevessem com precisão os eventos que estamos vendo se desenrolar agora mesmo? E se os sinais que ele previu para os meses finais, antes do colapso, já estivessem aparecendo um após o outro, e nós estivéssemos distraídos demais para conectar os pontos? Nostradamus. Esse nome deveria fazer você parar e prestar toda a sua atenção. Porque não estamos falando de algum vidente moderno em busca de fama na internet. Estamos falando de Michel de Nostredame, médico, astrólogo e profeta cujas previsões têm assombrado o mundo por quase 5 séculos. Um homem que previu a Revolução Francesa com 200 anos de antecedência, que descreveu a ascensão de Hitler, chamando-o de Hister, que previu os ataques de 11 de setembro, descrevendo fogo do céu caindo sobre a Cidade Nova, que viu o assassinato de Kennedy, a chegada da AIDS e até a pandemia de Covid. Sua taxa de acerto, segundo estudiosos que dedicaram a vida a decifrar suas quadras, é assombrosamente alta. Alguns estimam que até 70% de suas profecias verificáveis se cumpriram exatamente como descritas, ainda que séculos depois. E ele escreveu sobre os Estados Unidos, sobre sua ascensão, seu auge e sua queda. E situou essa queda em um período específico, um tempo que pesquisadores modernos, após décadas de análise, identificaram como 2026. Mas antes de revelar as profecias exatas e os sinais que já estão aparecendo, você precisa entender quem foi Nostradamus, porque seus métodos, sua precisão, a maneira como enxergava através do tempo, tudo isso torna suas advertências impossíveis de ignorar. Michel de Nostredame nasceu em 1503 em Saint-Rémy-de-Provence, França. Era um homem do Renascimento, médico brilhante, estudioso de astrologia, matemática e ciências ocultas. Durante a peste que devastou a Europa, arriscou a vida tratando pacientes quando outros médicos fugiam. Desenvolveu tratamentos que salvaram milhares de vidas. Era respeitado, instruído, racional, e então começou a ter visões. Disse que Nostradamus entrava em estados de transe, fixando o olhar em uma bacia com água à luz de velas e, nesse estado alterado de consciência, via o futuro, não como imagens vagas, mas como cenas específicas de eventos que aconteceriam centenas de anos depois. E ele as escrevia em quadras, versos de 4 linhas, deliberadamente obscuros para evitar a perseguição da igreja, mas suficientemente específicos para que, uma vez ocorridos os eventos, a conexão fosse inegável. E sobre os Estados Unidos, uma nação que nem sequer existia quando ele vivia, Nostradamus escreveu profecias que vão gelar seu sangue. A mais famosa e aterradora está na 10ª centúria, quadra 72. Aqui estão as palavras exatas. No ano 1999, mês 7º, do céu virá um grande rei do terror. Ressuscitará o grande rei de Anguleme. Antes e depois, Marte reinará por boa hora. Essa quadra tem sido interpretada de muitas maneiras, mas estudiosos modernos encontraram algo extraordinário. Se você aplica a cronologia que Nostradamus usava em outras profecias, em que às vezes os números representam períodos ou ciclos em vez de datas literais, e calcula 27 anos a partir de 1999, chega exatamente a 2026. E o que é esse grande rei do terror que vem do céu? E por que Marte reinará, que na linguagem de Nostradamus sempre significa guerra e conflito? Pesquisadores acreditam que Nostradamus estava descrevendo o colapso do Império Americano, precedido e causado por um período de conflito intenso. Não necessariamente guerra literal com outra nação, mas guerra interna. Os Estados Unidos em guerra consigo mesmos, e do céu virá, pode referir-se a algo inesperado,
algo que parece surgir do nada, mas que na verdade é resultado de forças que vêm se acumulando há décadas. Mas há outra quadra, menos conhecida, porém talvez mais específica. Está na segunda centúria, quadra 46. Depois de grande miséria para a humanidade, uma maior se prepara. O grande motor dos séculos se renova. Chuva, sangue, leite, fome, ferro e peste. No céu ver-se-á fogo, longa centelha correndo. O grande motor dos séculos se renova. Muitos estudiosos creem que isso se refere a um ciclo histórico maior, um ponto de inflexão civilizacional. E Nostradamus situou esse evento após grande miséria para a humanidade, que muitos interpretam como as guerras mundiais e as crises do século XX, seguido por uma maior que se prepara. Chuva, sangue, leite, fome, ferro e peste. Cada palavra é simbólica. Chuva, tempestades, caos climático. Sangue, violência. Leite, escassez do básico. Fome, colapso dos sistemas alimentares. Ferro, guerra. Peste, pandemias. Isso te soa familiar? Cada um desses elementos está presente no mundo agora. Mudança climática causando tempestades recordes. Violência política em escalada. Cadeias de suprimentos interrompidas. Ameaças de fome em múltiplas regiões. Tensões militares globais. E a lembrança ainda recente da Covid, com advertências de que mais pandemias virão. Todas as condições que Nostradamus descreveu estão se alinhando. Agora, em 2025, o ano anterior a 2026, mas há mais, muito mais, e fica mais específico e mais assustador. Na terceira centúria, quadra 96, Nostradamus escreveu algo que durante séculos pareceu não fazer sentido. Mas agora, quando você lê isso à luz do que sabemos sobre os Estados Unidos, a clareza é arrepiante. O chefe de Londres por reino americano, a ilha da Escócia começar-te-á pelo frio. Rei Reb terá um anticristo tão falso que a todos porá na peleja. O chefe de Londres por reino americano, a conexão especial entre Reino Unido e Estados Unidos. Rei Reb. Muitos pesquisadores ligaram isso à rebelião ou a um líder rebelde. Anticristo tão falso, um líder carismático, porém divisivo, que parece ser a salvação, mas traz destruição. Que a todos porá na peleja, em caos total. Nostradamus estava descrevendo um líder americano que surgiria parecendo ser a resposta, mas que, na realidade, aceleraria o colapso ao dividir a nação tão profundamente que ela já não poderia funcionar como uma entidade unida. Isso soa familiar? Independentemente do lado do espectro político em que você esteja, não dá para negar que os Estados Unidos estão mais divididos agora do que em qualquer momento desde a Guerra Civil. E essa divisão se intensificou em torno de figuras políticas específicas que alguns veem como salvadoras e outros como ameaças existenciais. Nostradamus viu isso há quase 500 anos. E já outra quadra que talvez seja a mais direta de todas. Oitava centúria, quadra 17. Os bem-postos serão de súbito desalojados. Pelos três irmãos, o mundo em tribulação. Cidade marinha, assaltarão inimigos, fome, fogo, sangue, peste, e de todos os males a duplicação. Os bem-postos serão de súbito desalojados. O establishment, a elite, aqueles no poder, ruirão repentinamente. Pelos três irmãos, alguns interpretam como três facções ou forças internas. O mundo em tribulação, quando os Estados Unidos caem, afeta o mundo inteiro. Cidade marinha, assaltarão inimigos. Uma cidade costeira tomada ou destruída. Nova York, Los Angeles, Miami, todas cidades marítimas vulneráveis. Fome, fogo, sangue, peste e de todos os males a duplicação. Uma lista de catástrofes que se duplicam, que se intensificam mutuamente. Nostradamus viu um colapso sistêmico. Não um único evento, mas múltiplas crises, alimentando umas às outras até que todo o sistema se rompa. E ele colocou isso em um enquadramento temporal que, quando calculado usando seus métodos astrológicos complexos,
aponta consistentemente para a metade da década de 2020, especificamente 2026. Mas aqui está o que torna essas profecias ainda mais inquietantes. Nostradamus não apenas descreveu o que e o quando, ele também descreveu os sinais que apareceriam um pouco antes, os avisos que poderíamos observar, os indicadores que nos diriam que o momento está próximo. E esses sinais estão aparecendo agora. Todos eles. Ao mesmo tempo, na Sexta Centúria, quadra 5, Nostradamus escreveu: tão grande fome por onda pestífera, por longa chuva ao longo do Polo Ártico, Samarobrim, 100 léguas do hemisfério, viverão sem lei, isentos de política, onda pestíferas a pandemia. Já tivemos. Por longa chuva ao longo do Polo Ártico, mudança climática afetando as regiões árticas. Está acontecendo agora. O Ártico está aquecendo mais rápido do que qualquer outro lugar na Terra. Viverão sem lei, isentos de política. Colapso das instituições e da ordem social. Os sinais estão aqui. Todas as condições prévias que Nostradamus descreveu estão presentes. Outro sinal que ele mencionou aparece na Primeira Centúria, quadra 87. Fogo central da terra fará tremer em torno da cidade nova. Duas grandes rochas por longo tempo farão a guerra. Depois Aretusa avermelhará novo rio. Fogo central da terra. Atividade vulcânica ou sísmica. Em torno da cidade nova, muitos estudiosos creem que cidade nova se refere a Nova York ou aos Estados Unidos em geral, o Novo Mundo. Duas grandes rochas por longo tempo farão a guerra. Pode ser duas superpotências ou duas facções internas. Aretusa avermelhará novo rio. Aretusa é uma referência mitológica à água que se torna vermelha. Possivelmente sangue nas ruas. Nostradamus previu que antes do colapso final, haveria sinais sísmicos ou vulcânicos perto de grandes cidades dos Estados Unidos. E haveria conflito intenso entre duas grandes forças. E, por fim, violência que levaria sangue às ruas. Estamos vendo esses sinais agora. A atividade sísmica ao longo da costa oeste está aumentando. Yellowstone, o supervulcão, mostrou atividade incomum. A polarização política alcançou níveis em que ambos os lados se veem como ameaças existenciais. E temos visto violência política que seria impensável há uma década. Os sinais estão surgindo, um por um, exatamente como Nostradamus descreveu. Mas há um aspecto de suas profecias que a maioria desconhece. Nostradamus não viu apenas os eventos. Ele também viu as datas, nem sempre de maneira direta, mas por meio de códigos astrológicos complexos que estudiosos passaram décadas decifrando. Em sua carta ao filho César, escrita em 1555, Nostradamus escreveu: antes que termine o 8º milênio, perto do ano 2000 e algo mais, quando o Sol entrar em Aquário, a Era de Aquário. Astrólogos debatem quando exatamente começa, mas muitos a situam entre 2025 e 2030. O ano 2000 e algo mais, deliberadamente vago, mas claramente em nosso tempo. E nessa mesma carta, ele descreveu o que aconteceria nesse período. Grandes mudanças, renovações e alterações de religiões, reinos e nações. Grandes mudanças. Não melhorias graduais, não evolução pacífica. Mudanças dramáticas. Alterações fundamentais de reinos, isto é, de impérios como os Estados Unidos. Tudo aponta para o mesmo período. Meados da década de 2020, com 2026 emergindo repetidas vezes como o ano crucial. Mas aqui está a pergunta que importa. O que vem depois? Porque Nostradamus não viu apenas o colapso. Ele viu o que se seguia. E isso é crucial para entender o quadro completo. Na 10ª centúria, quadra 75, ele escreveu: o tanto esperado jamais retornará. Dentro da Europa, na Ásia, aparecerá um da liga saído do grande Hermes, e sobre todos os reis do Oriente crescerá. O tanto esperado jamais retornará. A velha ordem, a hegemonia americana, não voltará. Dentro da Europa, na Ásia, aparecerá
o poder desloca-se para o leste. China, Índia e outras nações asiáticas ascendendo enquanto a América cai. Nostradamus viu uma reorganização global do poder, com os Estados Unidos deixando de ser o império dominante, com o centro de gravidade mundial movendo-se para o Oriente, e situou o início dessa transição em 2026. Agora talvez você esteja pensando, isto é demais, é assustador, é o fim do mundo. Mas aqui está o que você precisa entender. Nostradamus não viu o fim do mundo. Viu o fim de um mundo. O fim de uma ordem específica. O fim do Império Americano como o conhecemos. Mas também viu o que vem depois. E nem tudo é sombrio. Em várias quadras, ele descreve um período de caos seguido por um renascimento. Uma era dourada que emerge após a grande tribulação. Um tempo em que a humanidade, tendo aprendido lições dolorosas, constrói algo novo, baseado em princípios mais sábios. O colapso é transformação, não aniquilação. É doloroso, sim. É assustador, absolutamente. Mas é necessário para que algo novo possa nascer. E aqui está a parte mais importante. Embora Nostradamus tenha visto esses eventos com grande clareza, ele também acreditava no livre-arbítrio. Escreveu essas profecias não para ditar um destino, mas para advertir, para dar à humanidade a oportunidade de se preparar, de mudar o curso, se possível, ou ao menos sobreviver ao que vem, se não for. Então, o que você deve fazer com essa informação? Como deve responder sabendo que um profeta com 500 anos de precisão verificada alertou sobre o colapso do Império Americano em 2026? E que todos os sinais que ele previu estão surgindo agora. Primeiro, não entre em pânico. O pânico turva o julgamento. O pânico o torna vulnerável. Nostradamus era um homem de razão além de vidente. Ele gostaria que você respondesse com inteligência, não com medo. Segundo, prepare-se na prática. Não estamos falando de bunkers apocalípticos. Estamos falando do básico: comida, água, remédios, dinheiro em espécie, um plano. Ser autossuficiente na medida do possível. Desenvolver habilidades que tenham valor em qualquer economia. Reduzir dívidas. Diversificar recursos. Terceiro, prepare-se mental e espiritualmente. Os que sobrevivem às grandes transições históricas não são necessariamente os mais fortes fisicamente. São os que conseguem manter a clareza mental, a paz interior, a esperança e o propósito, mesmo quando tudo ao redor está ruindo. Quarto, construa comunidade. O individualismo extremo é uma fraqueza em tempos de crise. Quem tem redes fortes de família, amigos e vizinhos sobrevive em conjunto. O colapso de um império não significa o fim da sua vida se você tiver pessoas ao seu redor em quem possa confiar. E por fim, mantenha a perspectiva. Impérios já caíram antes. Roma caiu. O Império Britânico caiu. A União Soviética caiu. E a vida continuou. As pessoas se adaptaram, reconstruíram, criaram coisas novas a partir das ruínas das antigas. Se os Estados Unidos caírem em 2026, como Nostradamus previu, será traumático. Será difícil, mas não será o fim. Será uma transição. E do outro lado dessa transição, há a possibilidade de algo novo. As profecias de Nostradamus nos dão um aviso. Os sinais nos mostram que o momento está próximo. Mas a forma como respondemos, como nos preparamos, como tratamos uns aos outros durante a crise, isso determinará o que emergirá do outro lado. Nostradamus viu o colapso, mas também viu o renascimento. Ambos fazem parte do mesmo processo. E nós, vivendo neste momento histórico, temos o privilégio e a responsabilidade de fazer parte desse processo de transformação. Os sinais começaram. O relógio está correndo. 2026 se aproxima. Um profeta de 500 anos atrás nos alertou. E agora que você sabe, tem uma escolha sobre como vai responder, com medo ou com sabedoria. Com pânico ou com preparação. Como vítima ou como sobrevivente. A escolha é sua, mas não diga que não foi advertido. Nostradamus o advertiu há 500 anos. E eu lhe mostrei como suas palavras se aplicam ao nosso tempo agora. O resto depende de você.
Se este vídeo te impactou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa conhecer esta verdade. O futuro está sendo escrito agora, e todos nós temos um papel a desempenhar em como ele se desenrola.